Termotécnica, onde a reciclagem acontece na prática. Apresenta Recicla Aí. Patrocínio Ambiental, cuidando da nossa cidade. Reset, descarte tecnológico. E Shopping Miller, presente sim, presente sempre. E aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, voltamos a falar de sustentabilidade, né? Dentro desse projeto Recicla Aí da Jovem Pan. E hoje nós vamos abordar o trabalho da empresa ambiental, limpeza urbana e saneamento. A concessionária, só para lembrar, é responsável, né, pela coleta de lixo em Joinville. A Juliane Gribler, que é analista de operações e projetos da Ambiental, está com a gente. Juliane, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também que estão nos acompanhando hoje. Nunca é demais a gente falar sobre sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, e a gente sabe que a Ambiental não é de hoje, há muito tempo já desenvolve essas ações. Queria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte que ações são estas praticadas atualmente. A Ambiental acredita que a sensibilização da população em geral é o principal caminho, a principal solução para melhorar a questão da coleta de resíduos, seja pela contribuição à nossa operação, seja para a questão da diminuição da geração de resíduos a serem coletados também, o que traz muitos benefícios ao planeta de maneira geral, né? Dos nossos principais focos agora para essa sensibilização é a questão das mídias sociais. O rádio também é um importante meio de comunicação que auxilia na propagação desse conhecimento. O trabalho é de formiguinha, cada cidadão tem como fazer a sua parte de casa e a partir daí a gente acredita numa mudança maior. Então, através de instruções de como segregar seus resíduos, o que você pode fazer de pequenas mudanças no dia a dia, nós já vamos divulgando de várias maneiras, seja visual, seja audiovisual, para que cada um consiga aprender uma nova maneira de colaborar e implementar essas pequenas atitudes no dia a dia. Juliane, a gente sempre fala, né, nessa questão da sustentabilidade, a gente percebe, né, nos meios de comunicação, seja ele rádio, jornal, televisão, de que campanhas de conscientização é o que não faltam, né? E nesse caso, na tua opinião, você acha que a gente vem evoluindo nessa destinação correta de resíduos? Onde a gente pode avançar mais? A população está mais consciente? Então, eu acredito que sim, nós estamos evoluindo principalmente pelas opções de disponibilização dos resíduos. Então, desde iniciativas do poder público quanto de parcerias privadas, exemplo, a questão da logística reversa também, que acaba trazendo a cadeia dos produtores, a responsabilidade compartilhada, que é um conceito também existente, permite que existam novos PEVs, pontos de entrega voluntários para a população, então disponibilizar diversos tipos de resíduos que às vezes não deveriam ir para reciclagem, não deveriam estar indo para um aterro sanitário, por exemplo. Uhum. Então, sim, a gente está evoluindo cada vez mais nessa questão, mas a população ainda precisa aprender alguns conceitos básicos, como a segregação correta dos resíduos. Se você for pensar, existe uma certa lógica, assim, da reciclagem que se eu for armazenar esse material na minha casa, por exemplo, uma caixa de pizza engordurada ou alguma embalagem com o resto de alimento, e esse material vai trazer algum vetor, vai atrair uma barata, vai causar mau cheiro, é sinal de que aquele material acaba não tendo um poder, uma reciclabilidade tão grande. Já é um material contaminado. Então, o ideal acaba sendo higienizar esses materiais e, então, poder destiná-los à coleta seletiva. Se você coloca um material desses contaminado junto à coleta seletiva, além daquele que você colocou ali, os outros resíduos que estão naquele contentor, naquela sacola, acabam sendo contaminados e você acaba comprometendo a reciclagem daquele material. Esse é um princípio muito básico, uma coisa muito simples de se observar, mas que ainda assim acontece bastante de o pessoal confundir lixeiras ou, às vezes, por falta de prestar atenção nessa lógica, como eu mencionei, compromete toda uma cadeia. A consciência ambiental é um trabalho a longo prazo e tem que ser perene. Não dá para falar hoje, esquecer amanhã e tudo mais. O adulto que já tem a consciência já desenvolve isso. Tem um adulto que é desatento, como você acabou de explicar, né? Os recipientes estão lá, mas ele não presta atenção.
Na sua avaliação, a gente precisa levar esse assunto cada vez mais para a base da sociedade, no que diz respeito, e aí estou falando com a criança, com o adolescente, para que no futuro, o mais próximo possível, a gente tenha uma educação ambiental mais avançada, porque é aquela história, muitas vezes na cabeça do adulto é um pouquinho difícil de tu mudar hábitos dele e tudo mais. Agora, a criança está em formação. Como é que tu vê essa necessidade? Fundamental. A educação ambiental já está até com legislação formada específica para isso, para atender toda a comunidade. Mas é essa questão dos hábitos, justamente, que você colocar uma sementinha ali numa criança, ela acaba desenvolvendo esses hábitos, já vem desde pequena praticando esses pequenos cuidados diários e acaba também disseminando essa informação. Então ela acaba incentivando aos familiares, aos colegas, aos vizinhos a também fazerem o correto e facilitar para todo mundo, então. Juliane, ainda aproveitando a tua resposta, né, falando sobre a questão das mudanças de hábito, né? Às vezes uma simples mudança pode, enfim, né, melhorar todo o processo. Eu sempre costumo dizer, eu moro em prédio, e eu sempre costumo dizer que é o seguinte, não adianta também você querer separar o teu reciclado se você também separa de forma errada. E como que eu falo da questão da forma errada? Vou dar um exemplo, um pote de margarina, a pessoa vai lá, simplesmente terminou, ela vai e joga no lixo reciclado. Só que muitas vezes a pessoa não sabe que o certo seria ela lavar esse pote de margarina para daí então colocar ou um pacote de café com o resto de café dentro. Na tua opinião hoje, quais os principais problemas que vocês enfrentam nessa questão do processo, né, de resíduos para coleta e o que pode ser melhorado? Exatamente, é justamente essa questão de cuidados mínimos, como por exemplo a higienização, que nem eu falei. No momento que você percebe que esse resíduo pode atrair vetores, é sinal que alguma coisa está errado. Porque, no fim das contas, o acúmulo, digamos assim, né, unir resíduos suficientes para processar ele depois, para mandar para a cadeia produtiva, acaba sendo comprometido no momento em que você não segrega corretamente no início. Então, é questão simplesmente de higienizar minimamente as embalagens, proteger os resíduos que têm potencial de machucar alguém ou então de perfurar uma sacola e aí também dificultar a questão da coleta. Simplesmente colocar um vidro numa garrafa PET ou então numa caixa de papelão um pouquinho mais reforçada já auxilia também na questão da coleta. Juliane, parabéns pelo trabalho desenvolvido por você, toda a equipe da Ambiental, e não vamos desistir, né, da consciência ambiental, trabalhar na criança, no adolescente, nos jovens, porque o planeta precisa de consciência ambiental e vocês já estão fazendo a sua parte, a parte Sim, de vocês. Obrigado. Agradecemos também a Jovem Pan pela parceria no projeto Reciclaí e seguimos em frente, cada dia plantando uma sementinha. Sempre.